Circunspectos senhores, bem agasalhados e alimentados, sentiram no dia 22 passado um friozinho na barriga. Após anos de vexames com moluscos e antas, o Brasil se apresentou com um líder sereno, simples e objetivo. Dos 45 minutos que tinha disponíveis, usou apenas 6. Deu o recado de forma clara e elegante. O Brasil, oitava economia do mundo, está sob nova direção. Uma pleiade de competentes personalidades, escolhidas para o Ministério Técnico, sem a famosa partilha do boi. O compromisso é com a verdade. A generosidade histórica do povo brasileiro escolheu um antigo oficial de seu exército para botar ordem na casa. Este, por sua vez, convidou ilustres militares para compor o seu governo, também brilhantes civis. Acabou-se a farsa, bandido é bandido e ladrão é ladrão. De nada adiantará o esperneio dos beicinhos emburrados. O festival de absurdos encontrados pelas novas autoridades é de espantar até o mais cético dos observadores. Tínhamos até milhões destinados à criptomoeda indígena. O BNDES foi o grande dreno da riqueza nacional em benefício de estrangeiros. Ditaduras e ditamoles se locupletando enquanto nosso povo morria à míngua nos precários hospitais ou de fome. Está prevista no Código Penal Militar vigente uma pena severa para traidores da pátria. Falando em traidores da pátria, após alguns anos mofando na cadeia, Léo Pinheiro põe na roda o judiciário. Finalmente, parecem encerradas as negociações que vinham se arrastando há anos entre o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o Ministério Público Federal. O executivo entregou políticos de vários partidos e membros do Poder Judiciário. Não há detalhes ainda sobre quem seriam os ministros delatados, porém a matéria publicada lembra que em 2016, Rodrigo Janot cancelou as tratativas do acordo após vazamento de matéria na Veja sobre uma obra que a OAS teria realizado na mansão de Dias Toffoli. Os detalhes envolvendo membros do Judiciário estão guardados a 7 chaves e o ministro Edson Fachin deve decidir a homologação no mês que vem. Em se confirmando uma eventual delação do presidente do Supremo Tribunal Federal, será inevitável a marcha de um cabo e um soldado rumo ao plenário do STF. Quem pode deter Renan Calheiros? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu remeter à Justiça Federal de Brasília o pedido feito pelo MBL para impedir a candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado. No pedido, o MBL afirma que, com Calheiros sendo alvo de 14 investigações, não tem idoneidade nem reputação ilibada. A decisão do ministro pontuou que o STF não tem competência para analisar o assunto, deixando o futuro de Renan para ser decidido na primeira instância. Em meio à tentativa desesperada de Renan, com o apoio da grande mídia de ser eleito presidente do Senado, a PGR denunciou o senador de receber R$1 milhão em propina. O esquema também envolve o empresário Milton Lira, apontado como operador de Calheiros. O valor teria sido entregue em espécie e faz parte de um pagamento pela aprovação no Senado, guiado na época por Calheiros, de um projeto de interesse da Braskem. Por ironia do destino, na delação premiada de executivos da Odebrecht, o codinome de Renan era Justiça, e a entrega só seria feita mediante a apresentação da senha Justo. Durante a campanha para renovar seu mandato, Renan prometeu que, se eleito, não voltaria a ser presidente da casa. Entretanto, tão logo eleito, começou a se movimentar para retornar ao seu antigo cargo de presidente, que, além de lhe proporcionar um extraordinário poder de barganha, permite-lhe influenciar em toda e qualquer decisão do governo, seja ela qual for. Sem sua aprovação, nada passará no Congresso, muito menos um projeto combatendo a corrupção. Daí a preocupação que todos nós devemos ter em exigir votação aberta no Congresso, para que, se acaso essa verdadeira desgraça aconteça, possamos identificar quem são os inimigos da nação, travestidos de deputados e senadores. Na presidência da casa, Renan fará de tudo para minar o ímpeto reformista de Sérgio Moro, pois sua luta contra a Operação Lava Jato já virou caso de autopreservação e de autossobrevivência, face às inúmeras acusações de que é alvo.
Renan, no passado, foi obrigado a renunciar à presidência do Senado para evitar a cassação do seu mandato. Daí a resistência ao seu nome, onde o general da reserva Paulo Chagas lançou um manifesto nesse sentido. Os militares sempre valorizaram a honra e a ética como princípios imprescindíveis à carreira. Até a farda, que é apenas uma vestimenta, está irreversivelmente ligada a esses valores. Mas como no Brasil a política é a arte do impossível e a corrupção é um princípio fundamental de nossa administração pública, não será nenhuma surpresa a vitória de Renan para presidir novamente o Senado, inclusive com o apoio do PSL. Vale lembrar que é do interesse do STF que Calheiros seja o presidente do Senado, pois somente o Senado tem o poder de arrancar a toga de ministros do Supremo. Com Renan atolado em processos no STF e com um Supremo composto por vários militantes de toga, as acusações contra o senador alagoano seriam levadas em banho-maria até prescrever, e os togados supremos estariam totalmente protegidos para continuarem tomando as decisões que bem entenderem, como aquela de Marco Aurélio tomada nos últimos segundos antes do recesso, que para soltar Lula colocaria cerca de 160 mil corruptos, bandidos, estupradores, assassinos, assaltantes, sequestradores, etc., nas ruas, mas por uma intervenção discreta do comando do exército não foi adiante. O pior de tudo, sabe o que aconteceu com um ministro que tentou cometer essa atrocidade? Nada. Nada aconteceu ou vai acontecer com o togado. Isso sim é impunidade. Vale lembrar. Só com a internet da Oi você ganha 3 meses de Netflix para ver filmes e séries sem parar. Aproveite e venha pra Oi. Sua internet com infinitas possibilidades. Oi. Também que Renan, em um ato de revolta ao se desentender com Gleisi Hoffmann, falou demais e acabou revelando que intercedeu ao STF para evitar o indiciamento dela e do seu marido, Paulo Bernardo. Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo, que havia sido feito pela Polícia Federal. Ou seja, Calheiros disse ter determinado que o STF livrasse a barra da líder petista e do marido dela, a troco de quê? E se ele tem esse poder sobre os ministros, alguém acha que ele, sendo presidente do Congresso, algum dia vai responder pelos seus crimes? As revelações de Palocci podem acarretar na fuga em massa de líderes petistas do país. A batata está assando e o único destino é a cadeia. O motorista Carlos Alberto Picante, em depoimento à Polícia Federal, descreveu a rotina de encontros de Antônio Palocci e seu operador. Em trecho do depoimento, ele conta uma ocasião em que Palocci foi almoçar no Banco Safra. Entrou com sua maleta vazia e saiu de lá com ela claramente cheia. Depois, passou no Instituto Lula. Ele confirma a entrega de uma caixa de uísque a Lula no aeroporto de Congonhas e ressalta que o ex-ministro estava com bastante pressa. A informação corrobora com a delação de Palocci, que contou que entregava propina a Lula em caixas da bebida. Palocci, que acabou de revelar esquema de corrupção que beneficiou Haddad, expôs a guerra de poder entre Lula e Dilma, que se digladiaram pelo controle das propinas. Antônio Palocci explicou que Dilma Rousseff deu corda para o aprofundamento das investigações da Operação Lava Jato para implicar o ex-presidente Lula. De acordo com o ex-ministro, havia uma guerra de poderes entre Lula e Dilma, e 2 grupos distintos se formaram dentro do PT. A briga entre os dois começou com a indicação de Graça Foster para a presidência da Petrobras, declarou. Graça Foster representava meios de Dilma inviabilizar o financiamento eleitoral dos projetos de Lula a retornar à presidência. Dilma tentava se afastar do controle de Lula, que queria controlar o governo dela a todo custo. Deve ser relembrado que o ex-presidente da estatal, Sérgio Gabrielli, era íntimo de Lula, ao passo que Graça era íntima de Dilma. Não havia qualquer intimidade entre Lula e Graça, e a relação entre Dilma e Gabrielli comportava permanentes atritos. Mais adiante, Palocci destaca o que estava por trás da ruptura: o controle pelas propinas.
Esse momento de ruptura se caracterizava por um ex-presidente dominante que queria controlar o governo de sua indicada e preparar sua volta à presidência, sendo que isso exigia um controle do financiamento lícito e ilícito de seu instituto e do PT, ao passo que a presidente lutava pela renovação de seu próprio mandato. Dilma está com medo de ser presa e tenta se antecipar a um possível mandato de prisão. Foi assim com Lula. A Folha de São Paulo publicou uma matéria com os seguintes dizeres: a defesa de Dilma apresentou petição à Justiça, dizendo que ela está à integral disposição para prestar qualquer esclarecimento ou ser ouvida sobre qualquer processo ou investigação criminal. Ainda de acordo com a reportagem, há o temor de que a ex-presidente possa ser alvo de medidas cautelares mais drásticas em consequência da delação de Antônio Palocci. Entenda como medidas cautelares mais drásticas: prisão. Dilma, a mãe da Lava Jato, poderá ver o sol nascer quadrado muito em breve.